Paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo a mais um devocional Graça Abundante. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito interessante, que é a cultura do reino. Vamos entender e compreender que o desejo de Deus é que nós vivamos uma amostra do céu na face da terra, que nós atraímos o céu para as nossas vidas terrenas. Nós vamos falar acerca da cultura do reino. O que é cultura? São conjuntos de uso, costumes, tradições e conhecimento de um determinado grupo social. E nós vamos entender e compreender o quê? Que a cada grupo social tem uma cultura diferente. Mas quando Cristo vem, ele quer que a mentalidade dele seja gerada dentro de nós, para que nós venhamos agir como Cristo, pensar como Cristo e fazer aquilo que Cristo fazia ou fazeria se estivesse em nosso lugar. Então entenda uma coisa, a cultura do reino é trazer uma amostra do céu, uma amostra do reino de Deus para dentro da nossa sociedade em si. Sabendo que o propósito da igreja é se interagir com a sociedade, precisamos ter a mentalidade de Cristo e atrair essa glória dos céus, atrair essa glória de Deus para a nossa vida terrena. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer corretamente, nós precisamos estar agindo corretamente, nós precisamos mudar os nossos conhecimentos, mudar os nossos usos e costumes, para que nós não venhamos adaptar com a cultura social, com a cultura da sociedade a qual nós vivemos, mas a nossa cultura deve ser formada, moldada pela palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo que habita dentro de nós. Mas antes de nós adentrarmos na palavra, você já sabe o que eu vou pedir. Dá um like aí, interage conosco no vídeo através do comentário, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra, seja aí um apregoador do Evangelho através desse compartilhamento. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, porque eu tenho certeza que mais palavras como essas têm sido cotidianamente ministradas em nosso canal e será de grande valia para a sua vida, para o seu ministério, aprender da palavra do Senhor. Bora para a Bíblia. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, a palavra vai nos dizer: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo está chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creiam nas boas novas. Vamos fazer uma divisão aí. O tempo é chegado, o reino está próximo e arrependei-vos e creiam no Evangelho. O tempo está chegado, Jesus está dizendo que através dele, através da sua vinda, através da sua chegada ali, através da sua encarnação, ele está trazendo o propósito de Deus, a realização e concretização do propósito divino, que é levar a humanidade para dentro do seu reino, para dentro da sua cultura, para dentro do seu propósito. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegado. Em traduções diferentes, alguns vai falar chegado, outro vai dizer está próximo. O que isso quer dizer, irmãos? O reino de Deus, ele veio através de Jesus Cristo, ele veio a ser restaurado por meio de Jesus Cristo. Porém, ele não está concreto. Não estamos vivendo o reino de Deus em sua plenitude. Nós vamos viver o reino de Deus em sua plenitude quando Jesus voltar e nós iremos ali viver isso no milênio. Mas por enquanto, o reino de Deus não está habituado em sua plenitude. Por quê? Porque nós estamos trazendo pessoas por meio das boas novas, por meio do Evangelho, nós estamos trazendo pessoas para viver e habitar e reinar dentro desse reino. O que acontece é que, para que isso aconteça, nós devemos entender e compreender que por meio de Cristo nós já temos uma amostra do reino dos céus. O reino dos céus é uma nova sociedade de filhos de Deus com a mentalidade de Cristo, vivendo em unidade a eternidade. Para que isso aconteça,
nós devemos estar habituados à nova cultura de uma nova sociedade eterna que virá. É assim que será o reino, uma sociedade eterna de filhos de Deus com a mentalidade de Cristo. E como qualquer sociedade, existe cultura, tradições, uso, costumes, conhecimentos de unidade, de união. E diante deste conhecimento, diante desse aprendizado, diante desse princípio, nós vamos entender e compreender o que? Por meio do Evangelho, a mentalidade de Cristo é gerada em nós para que a cultura do reino venha a ser habituada dentro de nós, para que nós possamos viver o reino. E a nossa missão por meio do Evangelho, por meio das boas novas, é apregoar e disseminar para que novas pessoas tenham a mentalidade de Cristo e que nós venhamos a amadurecer a mentalidade de Cristo em nós. Com a mentalidade de Cristo, entendendo que por meio de Cristo veio a restauração do reino, nós vamos compreender o quê? Que já podemos viver uma amostra do reino dos céus na face da terra. A outra divisão é o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aliás, arrependei-vos e credes no Evangelho. O que é arrependei-vos? Arrependei-vos na Bíblia, quando nós vamos na linguagem original, que é a linguagem grega, nós vamos ver que a palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de mentalidade. E a metanoia acontece por meio do habitar do Espírito dentro de nós, a qual ele vai mudando a nossa mente e gerando a mente de Cristo em nós. O que nós aprendemos através dessa divisão aí? Por meio de Cristo é chegado o tempo, ele restaura o reino, e para que nós possamos viver o reino em sua plenitude, ele começa a habituar esses habitantes dentro da cultura do reino. A cultura do reino nós vamos viver a partir do momento que a mentalidade de Cristo é gerada em nós através da metanoia, através do arrependimento. Nós vamos viver o reino dos céus, não vai ter divisão, não vai ter disseminação de contenda, não vai ter indiferenças entre nós. Por quê? Porque todos vamos estar vivendo em uma mesma cultura com a mentalidade de Cristo. E aí, quando nós vamos viver a nossa rotina, quando nós vamos viver o nosso dia a dia, nós vamos compreender e entender o quê? Que não há unidade dentro das pessoas que eram para viver o reino, para viver a amostra do reino na terra, que é a igreja. Não há unidade na igreja, não há unidade de pensamento. Cada um pensa de uma forma, cada um se comporta de uma forma, cada um tem uma visão. E é errado isso, porque se existe apenas uma Bíblia, se existe apenas um Espírito, se existe apenas um Deus, por que não existe unidade dentro de nós? Porque ao invés de fazer a vontade do Senhor, cada um anda segundo a sua própria vontade, cada um anda segundo o seu próprio querer. Cada um abre a igreja, a denominação, uma placa ali, para fazer a sua vontade, não para fazer a vontade de Deus. Eu entendo que tem pessoas que são direcionadas e guiadas por Deus para abrir um ministério porque são propósitos diferentes e que em outro lugar ele não pode executar o seu ministério. Eu acredito nisso e confio nisso. E vejo e percebo que isso realmente é necessário. Porém, tem pessoas, a grande maioria, não abrem um ministério, não participam do ministério porque eles querem fazer a vontade de Deus, simplesmente porque eles querem executar a sua vontade, que em muitos lugares eles não conseguem fazer. Então, diante de tais fatos, não vemos unidade na Igreja de Cristo e assim não conseguimos viver uma amostra do reino dos céus na terra, não conseguimos fazer um download do céu na terra, não conseguimos baixar o céu na terra, não conseguimos viver a realidade daquela música. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, porque não há unidade. Os atos, as ações das pessoas é para si próprio. Até mesmo as mensagens que estão sendo pregadas hoje
cada um prega para si próprio. O que é pregar para si próprio? Não apregoam a verdade, não apregoam o evangelho genuíno, mas apregoam uma palavra que tem interesse de benefício próprio. Pessoas que têm medo de exortar, corrigir, falar aquilo que a palavra fala, porque tem medo de não haver mais dízimo, de chatear alguém que beneficia ele, de beneficia a igreja. Pregações que levantam o ego, que massageiam o ego, porque o que as pessoas querem, que pastores e pregadores querem, é receber elogio e ser beneficiados. Não querem confrontar outras vidas, não querem mudanças, eles tiram a sua responsabilidade para cumprir somente os seus desejos e não pensam na vontade de Deus. E diante disso não conseguimos viver essa amostra do reino dentro da terra. Porque, irmãos, quando Cristo gera a sua mentalidade em nós, isso aí vai acontecer o quê? A consequência é que as nossas atitudes sejam as mesmas de Cristo. E quando Cristo, no seu ministério terreno, ele andava, nós víamos milagres acontecendo, nós víamos os oprimidos sendo libertos, nós víamos o cego enxergando, nós víamos o surdo ouvindo, nós víamos o paralítico andando, nós vimos o endemoniado sendo liberto, porque onde Jesus passava, uma mostra do céu acontecia. E é isso que ele quer que nós façamos, é isso que ele quer que nós vivamos. Por quê? Se diante do reino nós vamos viver uma nova cultura por toda a eternidade, nós devemos ser habituados dentro dessa cultura já. Mas ao invés de se habituar na cultura do reino, nós estamos se habituando e trazendo para dentro da igreja a cultura mundana. Vamos entender um pouco acerca disso aqui, ó. Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra do Senhor vai nos dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas sede renovado pela transformação do vosso entendimento. Isso nós podemos trazer no aspecto de cultura, porque nós vemos a igreja hoje trazendo cultura do mundo para dentro dos templos, para dentro da igreja. Um grande exemplo aí é o nome dos demônios, né? O Zé Pilintra, Maria Padilha, Exu Caveira, Pombagira. Isso tem colocado dentro das igrejas, dentro da cultura da igreja, colocando o nome em demônio. Da onde veio isso? Veio da macumbaria. Veio de seitas demoníacas aí, e a igreja tem trazido essa cultura para dentro dela. Desde quando que demônio tem nome? Pense uma coisa comigo, se a Maria Padilha, se a Pombagira é um santo deles ali, que nós acreditamos que é um demônio, ela não pode ser onipresente. Em quantos lugares tem a Pombagira se manifestando, ou tem mais de uma Pombagira, ou tem mais de uma Maria Padilha? Você imagine aí o Zé Pilintra se manifestando em outros países. Nos Estados Unidos, que o Zé Pilintra seria? O Joseph. Em Israel, Yosef. É muita coisa que a igreja ela se amolda pela cultura do mundo, até mesmo pelas culturas satânicas aí. Então, quando nós vamos ver um nome de uma igreja, nós vemos eles colocando church, mas o nome do demônio colocando aí um nome brasileiro, ou seja, a cultura das igrejas brasileiras, principalmente, tem sido moldadas pelos moldes do mundo, pela cultura mundana, pela sociedade a qual nós vivemos. E eles têm trazido isso para dentro da igreja. Mas daí vem a palavra do Senhor, diz assim: mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. O que é a renovação do nosso entendimento? É a metanoia. É quando o Espírito Santo habita dentro de nós e passa a nos conscientizar da vontade divina. Dentro dessa consciência da vontade divina, a mentalidade de Cristo passa a ser gerada em nós. Um novo entendimento é formado. E aí nós não podemos adquirir ou absorver
as coisas da nossa cultura social, do mundo a qual nós estamos vivendo, mas nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, por aquilo que é conscientizado por Deus em nossas vidas, pela mente de Cristo que está sendo gerada em nós. A cultura do reino, ela passa a ser formada diante disso. Mas ao invés de nós adquirirmos a cultura do reino, que é uma amostra do céu na face da terra, nós estamos vivendo o quê? Nós estamos sendo moldados pela cultura da sociedade a qual nós vivemos e temos absorvido a cultura da nossa sociedade e não temos a capacidade de absorver a mentalidade de Cristo que está sendo gerada em nós, a vontade de Deus que está sendo conscientizada dentro de nós. E é por isso que nós não conseguimos viver, ouvir dentro das igrejas uma amostra do céu. Mas hoje, através desta palavra, eu convido a você se conscientizar da vontade divina e ser transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você possa viver a cultura do reino, se habituar na cultura do reino e viver umas amostras do céu na sua vida diária. Amém? Deus abençoe sua vida e que a graça abundante do Senhor seja contigo.